Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Essa é a live de Acelerando Resultados, DTM Acelerando Resultados. Esse é um programa de lives onde eu trago um conteúdo extremamente intenso, um conteúdo extremamente denso para trazer clareza para cada um de vocês, para trazer clareza de como é possível você eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda. De forma específica, mostrar o passo a passo de como os princípios. Hoje, o tema da nossa live de hoje, o nosso encontro de hoje, é princípios. Princípios para você encontrar a causa verdadeira da DTM, da disfunção de ATM no seu paciente. Que a partir do encontro dessa causa verdadeira, você consegue, de fato, você consegue trazer resultados mais rápidos, resultados mais consistentes para o seu paciente sair mais feliz e satisfeito dentro do processo. E para que você já comece entendendo cada passo, cada processo, eu decidi trazer um esquema, um esboço, trazer algo que eu vou destrinchar durante toda essa aula, durante todo esse conteúdo. Que é extremamente importante que você entenda. Se você quer aprender a eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda devido à alta demanda, devido à alta procura desse tipo de paciente, chegou a hora de você entender como primeiro encontrar a causa, para depois escolher a melhor técnica de tratamento. Quando você encontra a causa para escolher, a técnica fica muito mais fácil, tá? Então, você que está aí, presta muita atenção e vamos embora. Galera do YouTube, Facebook, áudio ok, tudo ok, show de bola, Instagram, aperta no coraçãozinho aí, se tiver tudo ok, e vamos nessa, compartilha com os amigos. Gente, o que é a disfunção de ATM? O que é que você precisa entender de início? Primeiro, a disfunção de ATM ela está caracterizada já no seu nome, já na sua sigla, já no seu na sua terminação, né? No seu início, né? Quando a gente tem aqui, ó, A, T, M, essa sigla traz exatamente aquilo que você precisa aprender para encontrar a causa do paciente. Ah, Randy, como assim? Presta muita atenção. O A de ATM significa articulação. O A de ATM significa conexão. Já traz para você que você precisa entender, de fato, como articular, como conectar. E dentro de um processo articular, a ATM, que já tem em seu nome o seu princípio, articulação, a gente tem outras duas estruturas principais. E essas outras estruturas são o temporal e a mandíbula. Ou seja, a articulação temporomandibular. O que é que isso quer dizer? É que eu tenho um sistema articular e esse sistema articular, ele precisa ter conexões, ele precisa ter alinhamentos, junções que integrem o temporal e a mandíbula. Não só do ponto de vista básico daquilo que você já tem acesso, mas do ponto de vista sistêmico. Você precisa entrar no sistêmico para entender. E o princípio está aí. O princípio é muito diferente do que a prática. E eu quero que você entenda que é preciso você dar consistência no princípio para que você consiga eliminar a dor do paciente ATM já no primeiro atendimento e conseguir lotar a sua agenda, uma vez que a ATM já dá pistas do que você precisa fazer. Para tratar um paciente de ATM, você não precisa apenas se focar, se localizar, integrar apenas a articulação em si, mas sim conectar, articular estruturas que envolvem a mandíbula e o temporal. Esse é o principal ponto que eu quero trazer para você hoje. Conduzir você para a articulação temporomandibular entre sistemas, estruturas que, de forma de homeostase equilibrada, mantém o sistema em função. E o que isso quer dizer?
O que as pessoas mais confundem nesse processo? As pessoas mais confundem nesse processo é que a articulação temporomandibular é apenas a articulação composta pelo temporal, pela mandíbula e o disco articular. E esse disco articular está conectado a essas estruturas com sua cápsula ligamentar. E, associado a isso, as pessoas confundem esse processo. As pessoas confundem essa perspectiva, achando que, de fato, existe um problema, que, de fato, existe uma alteração apenas nessa região, apenas nessa estrutura. E aí nós temos, músculos como masseter e músculos como o temporal, fibra posterior, fibra média e fibras anteriores. Músculos mastigatórios importantíssimos dentro do processo e que fazem total diferença dentro da harmonia. Mas qual é o detalhe? O detalhe é que esses músculos não estão categoricamente como causa, e sim como vítima de um processo, de um desequilíbrio. Tá claro para vocês, gente? Tá claro aí para vocês? Galera do Instagram, galera do YouTube, tá começando a ficar claro aí para vocês? Então, quando a gente tem ATM, nós temos a articulação temporomandibular. Existe uma conexão entre estruturas. Mas não apenas o grande erro que está aqui. O foco em estruturas justapostas. Ficou sem som? Sumiu o som? Um momentinho aqui para a galera do Instagram. Vou e volto, tá, gente? Vou e volto, galera do Instagram. Rapidinho e volto. Ficou sem som aqui no Instagram. 2 minutos, pessoal, que a gente vai voltando aqui. 2 minutos. Opa. 2 minutos. Deixa eu corrigir aqui. Show de bola. Show de bola. Deixa eu só, galera do YouTube, um pouquinho de paciência aí com vocês. Para a gente trazer isso. Ok, deixa eu ver aqui. Talvez eu precise repetir aqui para vocês. Olá, Sérgio. Muito bom. Vamos lá, a galera está entrando aí. Eu acho que agora voltou melhor aí a conexão para vocês. Se tiver ok, a galera do Instagram, fala aí que a gente já retornou e dá tudo certo aí para vocês. Então aí eu vou fazer um preâmbulo aí para vocês que não escutaram, tá? Perdeu 5 minutos? Tá bom. Então vamos lá, vamos andando aí. Tá. Gente, é o seguinte. Quando a gente fala em articulação temporomandibular, o que é a articulação temporomandibular? O que é isso? O nome propriamente já diz. A de articulação, T temporal e mandíbula. São estruturas que se conectam em si e entre si. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho uma perspectiva clara que existem conexões entre a ATM, temporal, mandíbula, disco, músculos, mas não só isso é capaz de comprometer e afetar a ATM. E é esse princípio básico que eu quero trabalhar hoje com você. Um princípio onde você entenda, de fato, o que é que está acontecendo com o seu paciente que você não consegue encontrar a dor dele. Que você não consegue entender por que as dores começaram no seu paciente de ATM. É exatamente por uma falta de compreensão textual. Eu lembro muito bem, talvez vocês devam lembrar, que é impossível você aprender a integrar a anatomia da forma que a gente aprende na faculdade. A gente aprende anatomia na faculdade da seguinte forma. Tem lá, pontinho azul, que osso é esse? Temporal. Pontinho azul, que osso é esse? Que músculo é esse? Temporal, fibra anterior. Pontinho azul, que músculo é esse? Masseter. É assim que a gente aprende de forma decoreba, de forma específica, de forma apenas a saber a localização. E não é isso
que faz com que você construa uma linha de raciocínio para eliminar a dor do seu paciente, para você escolher a melhor técnica de tratamento e ajudar especificamente o paciente. Quando a gente fala de articulação temporomandibular e se remete à faculdade, lógico, você vai vir com o foco de eliminar a dor e o comprometimento local. Mas o grande detalhe é que muitas dessas desorganizações funcionais começam a incomodar aqui por conta de conexões entre o temporal e outras estruturas do corpo, entre a mandíbula e outras estruturas do corpo. E o que eu quero chegar para você é exatamente isso. Trazer a clareza para que você construa o raciocínio clínico e não confunda mais o que é a ATM. A ATM é uma articulação temporomandibular que não é apenas uma articulação local, que não é apenas a articulação mais móvel do crânio, que não é apenas a articulação que envolve côndilo, glenoide e disco, que é essencialmente um eixo, um pivô, uma conexão, uma articulação que conecta cadeias e tensões descendentes com cadeias e tensões ascendentes. E quando a gente vem para a terminologia ATM, a gente vê que tensões que articulam com o temporal são capazes de alterar e gerar disfunções na ATM. Tensões e desequilíbrios de estruturas que conectam com a mandíbula são capazes de alterar e comprometer a ATM, mesmo que não esteja diretamente relacionado com a estrutura. Tá claro para vocês? Se tiver claro para vocês, gente, mete o dedo no coraçãozinho, a galera do YouTube, mete o dedo no like aí e aproveita e compartilha com os amigos na setinha aí para cima, compartilha com os amigos. Se tiver claro para vocês. Se não tiver, já vai deixando a pergunta aí no chat e a gente vai tirando para vocês. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar claramente a uma construção. Imagina que isso aqui, vou trazer esse temporal aqui para baixo. Imagina que esse temporal é uma roda. Uma roda. E essa roda, ela tem seus eixos. Ok? Mas que, dentro dessa perspectiva, essa roda acaba de receber uma força nessa direção. Uma força que vai empurrar essa roda para baixo. Qual o movimento que vai acontecer com essa roda? Ela vai realizar esse movimento. E se eu tenho nessa roda um eixo, uma conexão, um ferro que segura nesse ponto com outra estrutura, o que é que vai acontecer com esse eixo? Esse eixo vai subir e vai tender a vir para cá. Agora comece a trazer essa perspectiva dessa roda que tem essa força. E essa força está sendo imposta aqui. Preste atenção nisso. Quem é essa estrutura que está forçando para dentro e para baixo? Esternocleidomastoideo, o ECOM. O músculo ECOM, ele com sua tensão, que liga processo mastóideo à cintura escapular, ele é capaz de gerar uma força rotacional no temporal. Uma força rotacional essa que traz você para essa posição. E essa posição vai fazer o que com o processo zigomático do osso temporal? Elevação. Vai fazer o que com a glenoide que está aqui? Anterior e superior. E nessa perspectiva de anterior e superior, você começa a ter comprometimentos nessa região.
Quando você tem esse desequilíbrio, quando você tem essas disfunções, quando você tem esse comprometimento real, que estruturas que se articulam com o temporal, estruturas que se conectam com o temporal, levam a comprometimento do temporal, eu vou ter a ATM saindo do seu eixo de comportamento. E aí eu quero dizer a vocês, por que é importante você ter acesso a esse tipo de conhecimento? Esse tipo de conhecimento é que vai fazer você entender de fato o que está acontecendo com o seu paciente. Esse tipo de conhecimento é que vai fazer com que você construa o raciocínio clínico com a relação biomecânica para encontrar a causa verdadeira da disfunção do paciente. E não apenas você vai ficar pensando em tensão, estalido, dor, comprometimento por conta de um desequilíbrio local. Quando eu tenho uma disfunção nesse nível, presta muita atenção. Eu tenho aqui, ó, uma mandíbula e um temporal que vão perder a relação articular entre o disco, o côndilo e a glenoide. Essa relação, quando esse temporal recebe esse estímulo rotacional, vai trazer um deslocamento articular. Vai trazer uma incongruência entre a glenoide e o disco. Consequentemente, a função do disco vai ser perdida. Ela vai ter uma tendência maior a degenerar. Ela vai ter uma tendência maior a comprometer essa função. E eu estou apenas tirando uma foto disso daqui e mostrando o quanto essa força externa da articulação com o temporal e um músculo à distância vai impedir o comprometimento. E aí presta muito atenção. Eu quero que você entenda, de fato, por que você consegue gerar tanto benefício. Randy, por que você diz que a sua metodologia é capaz de eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento? Simplesmente porque a gente traz o foco para entender quais estruturas que estão articuladas com a ATM que são capazes de comprometer o disco, a glenoide, o côndilo, e que interfere diretamente na função do sistema estomatognático. E é sobre isso. É sobre você começar a entender que é possível você gerar benefícios amplos quando você passa a ter um princípio básico. Clareza na articulação entre o temporal e suas estruturas ao redor. E aí eu vou trazer uma perspectiva clara para que você entenda. Ó, perspectiva clara. E aí você vai ter que perceber isso. Ó, temporal. Temporal. Faz de conta que esse temporal é um guarda-chuva. Assim, ó, dele vai sair uma conexão. E essa guarda-chuva desse temporal, você vai fazer o seguinte. Com quem o temporal se conecta? Parietal, lá em cima. Ele se conecta posteriormente com occipital. Ele se conecta com mandíbula. Ele se conecta com zigomático. Ele se conecta com esfenoide. Ele se conecta com quem mais? Ele se conecta com músculos, através de músculos, as outras estruturas. E aí a gente vai falar sobre músculos. Se conecta aqui embaixo com a cintura escapular, com o ECOM.
se conecta no ocioide através de músculos estiloioideo, digástrico posterior, conecta. Ou seja, quando eu paro para pensar que se o temporal é o principal osso da ATM, e eu tenho que ele se articula mutuamente com todas essas estruturas, qualquer que seja a alteração em uma estrutura dessa, vai ser capaz de comprometer a funcionalidade, a biomecânica, o equilíbrio desse meu osso, dessa minha estrutura. E é sobre isso. É sobre você entender o princípio. Vamos para a mandíbula. A mandíbula está aqui. A mandíbula ela vai se articular com... Deixa eu trocar agora. Temporal. A mandíbula vai se articular com maxila. A mandíbula vai se articular com o temporal direito e temporal esquerdo. Ou seja, por que esse destaque? Porque se eu tiver alteração de um temporal e do outro não, eu vou ter um comprometimento específico de um lado em relação ao outro. E lembre-se, são dois ossos pares com um osso ímpar. Dois ossos contra um. Se altera um lado, vai alterar o outro. Então, o princípio, ligação. Essa mandíbula vai se ligar com quem mais? Com osso hioide, através dos supra-hioides, que, consequentemente, vai gerar conexão com a cintura escapular, onde nós temos os infra-hioides. E aqui dentro eu tenho a língua septolingual. E essas restrições, essas alterações, são capazes de alterar o eixo, o movimento da mandíbula. E além disso, nós temos outros músculos, masseter, pterigoideu medial, pterigoideu lateral, aqui, ó. Ou seja, cada ponto desse que se articula mutuamente com a mandíbula, se sofrer qualquer tipo de desequilíbrio, vai ser capaz de alterar a harmonia do movimento mandibular. E aí é que você precisa gastar tempo. E aí é que você precisa entender. Porque aí você está focando no princípio. Quando você foca no princípio, você não erra. Isso é na nossa vida, isso é na vida profissional, isso é no tratamento do paciente. Princípios sempre vão direcionar a nossa vida. Sempre vão direcionar o que a gente precisa saber. Sempre vão nos conduzir para o resultado. E é para isso, para você chegar nesse outro ponto, para você atingir essa perspectiva. Princípios. Princípio de articulação mútua entre as estruturas temporomandibulares entre si e as estruturas ao redor. Tá ficando claro isso para você, gente? Se você quer aprender de fato a eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento, cada ponto de articulação com o temporal, com a mandíbula, com o disco, precisa estar claro na sua cabeça. Precisa ter uma consciência. Precisa estar de fácil conexão para a construção do raciocínio clínico verdadeiro, consistente. E é sobre isso. A diferença clara entre o paciente que recebe o tratamento por um expert em ATM, por aquele que sabe conduzir o raciocínio clínico e aquele que apenas foca no local da dor, é que o paciente, de forma clara, vai entender
que esse expert sabe o que está fazendo e não está enxugando gelo. E não está com o foco apenas no sintoma. O expert em ATM, ele faz perguntas. Ele traz uma contextualização em relação a isso. E quando você tem acesso a conhecimentos que geram resultados, que colocam você a outro patamar, o seu patamar também aumenta. O seu nível de resultado também aumenta. Seu nível de resultado aumentando, você tem, consequentemente, você tem uma perspectiva clara de retorno, de paciente elogiando, de paciente trazendo novas possibilidades para você. Paciente trazendo clareza sobre aquilo que ele quer, indicando amigos, indicando parentes, indicando várias e várias pessoas para você. Então, o que eu quero para você é que você saia desse nível de compreensão e dê um salto. Pegue, e exploda. E exploda para atingir o alto nível. E exploda para entender que é possível. Você precisa apenas ter acesso ao conhecimento. Você precisa apenas ter acesso àquilo que, de fato, gera resultado para o seu paciente. Tá? Mas vamos andar. Dentro desse processo, Hang, qual o maior benefício? Existem alguns benefícios claros que eu quero trazer para você nessa perspectiva aqui. Ó, o benefício claro é sobre você ter a exatidão. Você ter vou fazer assim, o ok sobre quem está causando o problema do paciente. E não apenas sobre o local da dor. O primeiro benefício é esse. O primeiro benefício é você ter a clareza do que você vai fazer. O segundo benefício, e aí é o grande ponto, é você ter o seu resultado chegando a mais e mais pessoas. Porque assim, quem tem dor, sempre tem um amigo com dor. Quem tem dor e se livra da dor, tem sempre um amigo com dor capaz de se tornar o seu paciente. E até mesmo você deve conhecer, no mínimo, 2, 3 pessoas que têm a disfunção de ATM e não conseguem ficar bom. Ou até mesmo você deve ter paciente hoje que não está evoluindo. Olha lá, aqui no YouTube, estou com 4 pacientes com DTM. O colega coloca, 4 pacientes com DTM. Imagina, cada um desses 4, você tratando com clareza, sabendo a causa da tensão muscular, sabendo a causa do estalido, sabendo conectar e não tratar especificamente isso. Quando você entende que o diagnóstico passa por essa articulação mútua, que isso vai gerar mais resultados com esses pacientes, inevitavelmente você tem uma grande oportunidade aqui. Porque você aumenta o seu faturamento quando o seu resultado é alto. E aí o colega pergunta como ajudar em casos de pacientes que reclamam muito que contraem o músculo da mastigação. A gente precisa ter uma clareza dentro desses princípios. Articulação temporomandibular. A quem esses músculos estão relacionados? Músculo. Tá aqui. Músculo. A quem esses músculos estão relacionados? Primeiro, ao seu nervo. Quem manda informação para ele? Segundo, origem, inserção. Terceiro, vascularização. Quarto, fáscias. No mínimo, 4 pontos específicos devem ser avaliados.
Quem está em desequilíbrio que está fazendo com que esse músculo fique tenso? Lembrando, o músculo é um órgão, uma estrutura efetora. Ele executa movimento. O músculo é efetor. O músculo é executor. O músculo realiza movimentos. O músculo não comanda nada. Ele só executa a necessidade do corpo. Para isso, se você quer eliminar a dor do seu paciente ATM de forma rápida, tem que entender como avaliar e tratar o nervo. Como entender a origem. Como entender a inserção. Como entender a vascularização. E é por isso que essa semana, talvez vocês tenham visto, talvez não, eu abri a oportunidade de você entrar na última turma do método Desvendando a DTM, que é o meu treinamento online, onde eu ensino cada passo desse. E você já deve ter visto relatos enormes de alunos meus dizendo o quanto isso é possível, o quanto isso é impactante. Se tiver aluno meu assistindo aí, coloca aí, é possível sim, orgulho de ser elite da ATM, coloca aí. É uma galera que eu chamo de elite da ATM, porque a gente constrói esse raciocínio de articulações mútuas, de contextualização, porque é sobre você saber tratar o paciente que está com disfunção de ATM, que está com a mastigação comprometida, que está com tensão. E dentro dessa perspectiva, essa tensão, esse comprometimento, você precisa saber conduzir no seu paciente. E muitos dos pacientes que vêm com tensões, eles relacionam isso com o estresse. Mas o estresse tem a ver com quem? Ó, com esse nervo. Mas o detalhe é que na faculdade você não aprende qual nervo está relacionado a isso. Na verdade, na faculdade você não aprende qual estrutura está conectada. Você pode ter uma tensão associada com o trigêmeo. Você pode ter uma tensão associada com o facial. Sim, o facial também tem relação com as estruturas do sistema estomatognático. Você pode ter uma relação com o hipoglosso, que tem relação com os músculos da língua. Você pode ter relações, e são essas relações que você precisa aprender. Você precisa aprender a articular. Você precisa aprender a integrar, a fazer o jogo de mão dupla. Gente, presta muita atenção. E eu vou voltar a bater nesse ponto aqui. Ó, nesse ponto. Eu vou voltar a bater nesse ponto. A articulação temporomandibular. ATM. Está tudo articulado. Está tudo articulado. E você precisa entender que quando você vem, por exemplo, para uma oclusão, um paciente que vem aí com classe 3, que algumas das disfunções podem estar associadas a alterações funcionais dessa maxila. E existem dentro da metodologia técnicas intraorais, técnicas que, dentro do processo, você consegue relaxar esse paciente, diminuindo o nível do simpático, diminuindo a simpaticotonia, né? E aumentando a parasimpaticotonia. Ou seja, aumentando o relaxamento, diminuindo o estresse, diminuindo a contração muscular, a tensão muscular. E quando a gente faz mobilizações, melhora a dinâmica entre maxila, entre frontal, entre nasal, entre zigomático, você começa a dar fluidez, principalmente por quê? Porque entre cada articulação dessa, existem terminações nervosas
que geram aferências, e dessas aferências geram eferências, e as eferências emitem tensões musculares. Caraca! É sobre você ter, de fato, o entendimento de que uma oclusão, uma mordida cruzada, ela é vítima dentro de um processo de disfunção, de um processo de um sistema estomatognático, dentro de um sistema em desequilíbrio. A articulação faz parte apenas de uma das estruturas. E a gente, dentro da faculdade, recebe conhecimentos muito limitados. Recebe conhecimentos que não são capazes de trazer para você a clareza daquilo que é realmente importante, daquilo que é realmente capaz de fazer a diferença no seu paciente. É anatomia separada de fisiologia, biomecânica separado de anatomia, anatomopatologia separado de anatomia, de fisiologia. Não se integra. Quando não se integra, você não tem clareza de descobrir quem é a causa. Você não sabe se afeta o nervo, se está afetando apenas o músculo, se está afetando o disco. Gente, todo mundo fala, o disco está com problema, o disco está com problema. Para com isso. O disco está sendo vítima de outro problema. O disco articular da ATM, ele está dentro da ATM, submetido a forças externas, onde ele é totalmente um pau mandado, ele está indo para um lado e para o outro devido às tensões externas. Para de querer reduzir o disco. Eu vou reduzir o disco. Para com isso. Por que não entender o que é que está fazendo o disco sair do lugar? O que é que está limitando a cápsula articular? O que é que está gerando processos inflamatórios? É sobre isso. É sobre você ter acesso a uma metodologia onde você entenda a causa verdadeira dos sintomas. Onde você entenda aquilo que realmente é capaz de afetar o seu paciente. Já está na hora da gente parar de enxugar gelo, de querer buscar apenas tratar o local da dor. Já passamos dessa fase. Vamos entrar em um nível de maturidade onde a gente alcance, atinja o raciocínio clínico para eliminar a dor do nosso paciente já no primeiro atendimento. E assim, como expert em ATM, lotar a nossa agenda. Lotar a nossa agenda. Porque se você começa a construir um raciocínio clínico que ninguém constrói, não tem como. Não tem como. Valeu, Deus abençoe a todos. Pra cima. Tchau.